Olá, é uma alegria muito grande a gente poder se reencontrar, ter momentos especiais, olhando a palavra de Deus, verificando algumas orientações para a nossa vida e fazendo uso das orientações que a palavra de Deus nos dá para o nosso bom viver. Eu quero pensar um pouquinho no Salmo 1, os 3 primeiros versículos, depois no Salmo 150, o Salmo todo. O Salmo 1 nos dá uma dinâmica da vida, uma dinâmica assim a gente precisa de ser orientado a parar, não andar, e ele nos coloca aqui 3 nãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você para, você não vai, não continua. Enxerga o diabo colocando a armadilha ali, não vai ajudar o diabo a fazer a armadilha contra você. Se livra dela. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda daqueles que são escarnecedores. Essa é a orientação. E fazendo isso, você é um produtivo para a glória de Deus, para a dinâmica da sua vida. Veja que o salmista diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, uma constante vida na presença de Deus. E aí, os resultados são que ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O salmista começa, o primeiro salmo, tem essa orientação aqui você para, não entra no esquema da maldade, e você será feliz e produtivo. Vamos lá para o Salmo 150 e vamos dar uma olhada que o Salmo 150 dá uma ideia de que você já está desfrutando daquilo que você produziu na vida espiritual. E então esse Salmo 150 nos motiva a estar em louvor permanente, um constante louvor. Veja o primeiro versículo. Aleluia! Essa primeira expressão do Salmo 150 nos dá a ideia do cântico de alegria, de ações de graça do povo judeu nas suas caminhadas para o templo, nas suas visitas ao templo, no seu estilo de vida no templo, na sua habilidade no templo. Ele sempre tem essa expressão desse cântico de louvor, de satisfação, de regozijo. Então ele começa o salmo, aleluia. Mas ele continua e fala assim, louvai a Deus no seu santuário. O santuário era o lugar que o judeu entendia que era o lugar mais sagrado do templo. Então, assim na nave do templo, as pessoas estavam louvando. Mas não só na nave do templo, também estavam louvando no santuário, no lugar mais sagrado do templo. Depois ainda no versículo 1, ele fala assim, louvai-o no firmamento. Agora eu fico pensando o firmamento, o fundamento. O que é firmamento? É a base, a fundação. Mas o salmista está olhando para o firmamento aqui, e eu entendo toda essa estrutura divina montada nesse universo tão grande como sol, lua, estrelas. Eu fico pensando aqui, aquelas pessoas que têm a chance de ficar no claro da lua, louvando, glorificando, olhando para a lua, olhando para o luar tão lindo e louvando a Deus no firmamento, sob o firmamento. A terra também faz parte desse firmamento, a lua faz parte, as estrelas fazem parte desse firmamento. E o salmista está dizendo assim, glorifique a Deus, louve a Deus no firmamento, no fundamento estabelecido por Deus. Deus criou, agora eu posso imaginar a força
e o poder de Deus, porque o salmista continua dizendo assim: louvai o Senhor no firmamento, obra do seu poder. Então esse firmamento, obra do seu poder, eu preciso imaginar o poder de Deus, a capacidade do poder de Deus. Eu não posso imaginar um Deus cansado de segurar o firmamento todo, mas eu preciso entender o Deus soberano com a palavra, da lei para o universo todo, cada um ficar na sua posição, ou no seu serviço, ou na sua função em que o universo está. E a gente olha as leis da natureza. O Salmo 104 fala-se na variedade das obras das mãos de Deus. E quando eu olho para o firmamento, olho para a força do poder de Deus, imagino a força do poder de Deus, eu preciso me ver como alguém que é amado por Deus e talvez eu seja muito fraquinho diante do poder de Deus. O poder de Deus é absoluto. Ele não se cansa. Ele não precisa fazer força para sustentar o firmamento, porque ele teve na sua soberania, no seu absolutismo, ele é absoluto e ele deu a ordem para o firmamento, cada um se colocar na sua posição e cada um tem a sua função. No versículo 2, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Olha, o salmista aqui está dizendo, depois desse cântico de aleluia, de ações de graças, e depois de reconhecer o poder de Deus, ele fala que é para o grupo dos servos de Deus louvar e reconhecer o poder de Deus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Gente, eu preciso imaginar, vamos pegar apenas a imaginação do sol, a grandeza do sol. Ninguém se aproxima do sol. O sol que está assim um tanto distante de nós, mas que tem o seu calor efetivo, tem o seu brilho, tem a sua luz. E eu posso imaginar Deus conduzindo também o sol. Deixou o sol numa situação, numa condição, numa posição que ele dá claridade para o nosso planeta e dá também o aquecimento. Veja que poder de Deus. E o salmista está dizendo, louve a Deus pelo seu poder, por aquilo que ele fez, pelo que ele fez para nós. Olha, quando a gente chega durante a noite, e se não tivesse hoje a iluminação artificial, a gente ficaria numa escuridão total. Por que isso? Por causa da ausência da luz. Mas quando tem a luz, que é o sol, nós não estamos na escuridão. E o salmista olha para essa grandiosidade de Deus e fala assim, olha, louve a Deus pelos seus grandiosos e poderosos feitos. Aí louvai-o consoante a sua muita grandeza. Aí podemos imaginar essa muita grandeza de Deus. E o salmista continua, e no versículo 3, louvai ao som da trombeta. Mateus 24, de 30 a 31, nós encontramos Jesus falando que um dia, na chamada final, os anjos do Senhor virão com as suas trombetas, tocando as suas trombetas. Imagina que o salmista tinha uma ideia da grandeza do toque da trombeta, e ele vem e fala assim, que é para louvar a Deus com som de trombeta. Não é para ficar parado, sem uma condição, uma tristeza. Um servo de Deus com tristeza seria uma coisa horrorosa, mas com alegria. E parece que o salmista está olhando aqui, enxergando lá na frente Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dando a ordem e dando um anúncio de que um dia final seria de grande glória para os salvos.
e que os anjos do Senhor se viriam com clangor de trombeta. Eu imagino agora, eu posso imaginar, e você imagina se você quiser, se você gostar da banda militar, quando toca, eu acho muito lindo, maravilhoso. Isso, os homens pecadores tocando a banda, já fica bonito, aqueles metais com os seus sons, cada um de um jeito, mas colocando uma harmonia musical. Agora imagina se os homens pecadores, como são os militares, a banda militar, ou outra banda qualquer, mas se os pecadores podem fazer os instrumentos emitirem som tão maravilhoso, imagina essa banda celestial tocada pelos anjos para acordar os que estão mortos e fazer a ressurreição que Jesus Cristo prometeu. Então o versículo 3 fala aí: louvai ao Senhor com som de trombeta, louvai-o com saltério. Saltério, instrumentos de corda. Louvai-o com adufes. Adufes é um tipo de pandeiro quadrado. Os portugueses usam muito o adufe, mas um som também é aqui a demonstração da alegria do povo de Deus no louvor, na adoração, no templo e no santuário. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Hoje a gente tem a noção, os instrumentos de cordas, como então, um paradeiro dentro do templo, mas uma questão de alegria, de satisfação, de louvor, de adoração com instrumentos. Louvai-o com símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Agora eu posso imaginar um pouco, você vai louvar a Deus com os símbolos sonoros. A liturgia do culto pode ter momentos mais sonoros, mais talvez silenciosos, mais pacíficos, mas tem os momentos dos sinos retumbantes. Aqui eu quero pensar na demonstração da maior alegria do servo de Deus podendo cantar com toda a sua voz, com toda a sua empolgação no templo e dando a sua glorificação a Deus da melhor maneira possível. De uma oração silenciosa, mas aqui também há um momento especial da exaltação plena ao nome excelso do Senhor, dono de todas as coisas. Louvai-o com símbolos retumbantes, grande alegria, grande satisfação, grande motivação no louvor ao Deus eterno e excelso. E aí o salmista conclui no versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu respiro, você que está ouvindo essa mensagem, respira. Então eu e você precisamos louvar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nessa dinâmica do Salmo 1, a gente viu que ali o salmista está orientando a não se juntar com os malefícios, e ele no final do salmo ele fala assim que os ímpios perecerão. O Salmo 150 já não fala de ímpios, fala só do povo de Deus que louva a Deus no santuário. É uma espécie assim de exaltação a Deus, uma plena exaltação. Você já parte no Salmo 1, você estava plantando, sendo como árvores plantadas junto a ribeiros. Você trabalhou, você produziu, e agora você está no tempo de exaltar a Deus. E que a minha vida e a sua vida sejam prontas para exaltar a Deus. Que a minha vida e a sua vida estejam, assim como no Salmo 1, desviando de todo o mal, não caindo nas arapucas de Satanás, não caindo nas arapucas do inimigo, não ajudando o diabo a dar o nó no laço que prende o servo de Deus, mas correndo, fugindo, saindo de perto.
E no Salmo 150 é um convite aí a gente esteja sempre louvando a Deus. Que a minha vida e a sua vida seja vida de exaltação, de alegria, para louvar a Deus, para engrandecê-lo, para proclamar as suas maravilhas, a sua grandeza e usar os instrumentos que temos. Como sabemos tocar, às vezes nós não sabemos tocar nenhum instrumento, mas nós temos outros talentos para serem usados na casa de Deus, no santuário do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Ó Deus, Senhor e Pai, abençoa o teu povo que está nesse momento refletindo sobre a grandeza do Deus eterno, que concedeu condições a cada um de nós para louvá-lo. Abençoa os que te louvam em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus dê muita felicidade na sua vida e coragem sempre para louvar a Deus, o Deus eterno, excelso e bendito. Amém.